colocar aqui. Melhor. Antes de começar, eu quero saber quem são vocês, de onde vocês são, como ficaram me conhecendo, acho que pelo Instagram, né? Se vocês já fazem resina, como é que tá aí a vida? Cris de São Paulo, o que mais, gente? Dorandina, Paraná, Sorocaba, conheci pelo Insta, Sumaré. Sou de Poços de Caldas. E aí, doutores, vocês já fazem resina? Como é que tá a vida? Ansiosa para faturar 100 mil? E vai faturar mesmo. Fica até o final do mapa, que eu garanto que é sucesso. Fiz mentoria com você. Não consigo falar. Caraguatatuba. Petrópolis, Chapadinha. Nossa, tá bem diversificado, hein? Oi? Tô olhando o chat. Olha só, faço resina, mas não é o meu procedimento principal e nem a única fonte de renda. Gostaria que fosse. E é exatamente esse o tema dessa primeira aula, pessoal. Como vocês vão conseguir viver somente das resinas, como eu fiz, como eu faço. Vou explicar tudo para vocês, esperar um pouquinho o pessoal entrar. Me contem aí no chat, vão me contando aí no chat qual vocês acham que é a maior dificuldade de vocês hoje, por que vocês não estão vivendo das resinas. Não cheguei na excelência, tô mais magra. Muito obrigada, a gente gosta desse elogio. Bom, tem gente que já faz resina aqui, acho que é a maioria. Tem gente que ainda não. Captação de paciente. Captar paciente. Realmente, vocês lotaram lá o formulário que eu mandei para vocês, falando que a maior dificuldade de vocês é captação de paciente, trabalho desvalorizado, não consegue cobrar o valor necessário, não consegue alavancar. Fiz um curso, mas não me sinto segura. Captação ganhou de fato. Mostrar as caras e manter constância. Doutora, mostrar as caras vai ser essencial para você conseguir chegar na nossa meta de 100 mil em 6 meses. Eu tô aqui nervosa, não conheço a maioria de vocês que estão aqui, mas eu tenho que mostrar a cara se eu quiser realmente fazer acontecer na minha vida e na vida de vocês. Tenho me destacado em resina, mas não cheguei na excelência. Difícil de vender. Deixa aqui. Bom, eu vi que a maioria de vocês faz resina, não conseguiu excelência ainda, não consegue captar paciente, se sente travado, travada, não sabe por onde começar. E eu acredito que vocês querem saber como eu vivo das resinas, como eu fiz, como eu faço. Mas antes eu vou falar para vocês sobre o que vocês vão ganhar de fato com o Mapa 100K. Qual que é a promessa de vocês estarem participando aqui hoje? O primeiro passo vocês já deram. Se vocês estão aqui é porque tem uma esperança. Mora um sentimento lá no fundo, bem lá no fundo, de que é possível. Vocês só não sabem por onde começar. E se vocês me derem a mão nesse evento, nesse Mapa 100K, eu prometo que vocês vão conseguir chegar lá. Viver das resinas, captar pacientes, ter o seu trabalho valorizado e alcançar a meta de, no mínimo, 100 mil reais em 6 meses.
Alguém já fez 100 mil reais em 6 meses aqui? Não fez? Conta aí, pessoal. Eu gosto de uma aula bem interativa, então vocês vão conseguir o melhor de mim se vocês interagirem. Eu funciono melhor assim, tá? Só para vocês saberem. É importante vocês anotarem todas as dúvidas que vocês tiverem até o final, para a gente conversar mais depois do conteúdo, tá? Eu gosto de conversar com todo mundo, entender como que vocês estão, onde eu posso ajudar mais especificadamente. Então, vocês ainda não faturaram 100 mil reais em 6 meses, certo? Essa é a promessa do nosso evento. E como que esse evento vai começar? Então, na primeira aula, eu vou mostrar para vocês como eu fiz, como eu faço e como é possível vocês fazerem também. Na segunda aula, na aula de amanhã, eu vou mostrar para vocês como realizar as resinas maquiadas. O que é resina maquiada? Teve gente achando que era resina impressa, mas não é resina impressa, tá? É uma técnica que eu faço onde eu realizo apenas uma camada para conseguir transformar um sorriso, uma camada vestibular. Então, existem várias técnicas estratificadas, várias camadas, várias resinas. Se você está começando, principalmente, esquece. Não vai por esse caminho. Vá pela técnica maquiada, tá? Que eu vou ensinar para vocês como vocês vão conseguir praticar lá no consultório de vocês, realizar o primeiro paciente, como que vocês vão treinar, tudo que vocês precisam saber para, de fato, chegar na meta do 100K em 6 meses. Vocês precisam saber como é que faz resina, como é que faz sorriso, né? Então, amanhã eu vou falar isso para vocês. Na última aula, na terceira aula, na última aula do Mapa 100K, eu vou entregar o plano completo para vocês seguirem. Vocês vão decidir seguir o plano sozinhos ou se vocês querem seguir comigo, com a minha ajuda, tá? Então, esse mapa, ele vai ser mastigado, todo o plano, de fato, para vocês conseguirem captar os pacientes, faturar mais e atingir a meta do 100K em 6 meses. Entendido? Então, eu espero que tenha apenas dentistas aqui, formados ou não. Esse evento é só para dentistas, dentistas que se sentem travados, dentistas que se sentem até mesmo frustrados com o que vivem hoje na odontologia. E dentistas que querem principalmente mudar. Sair de um estado que você está hoje para o estado que você quer. Ter a liberdade para viver da odontologia, atender o menos possível de pacientes e faturar mais alto. Se é isso que vocês querem, vocês estão no lugar certo. Então, vamos começar. Já tá todo mundo aqui. Não tá, né? Todo mundo aqui. Mas vamos começar. Tem 1000 pessoas no grupo. 108 estão aqui, mas vocês são os melhores. É isso aí. Muito obrigada pela confiança. Vamos lá. Muda para mim, por favor. Vou começar a apresentação com os slides, para vocês entenderem melhor. Aqui já foi. Então, aqui era a capinha, seu ganho, eu já falei. Para quem é esse evento? Bom, quem sou eu? Para quem ainda não me conhece, eu sou uma simples clínico geral, não tenho especializações, tenho 7 anos de formada, eu acho pouco, né? Para o resultado que a gente vem alcançando. Iniciei com resina em 2020 e em 6 meses eu faturei 126 mil reais. Por isso que hoje eu tenho essa propriedade para passar para vocês um mapa completo sobre isso,
Atualmente, eu faturo mais de 200 mil reais por mês, então justifica ainda mais o que eu vou passar para vocês. Não é vozes da minha cabeça, é algo realmente testado e validado. Vamos lá. A primeira crença, quando a gente fala sobre isso, sobre viver das resinas, viver da odontologia, que vem na nossa mente, é que você só consegue viver da odontologia se você tiver bons resultados. Só que mentiram para você. Não é bem assim. Eu vou explicar por quê. Existe toda uma engenharia por trás que não tem nada a ver com técnica. Então, eu escuto muito no Instagram o pessoal falando: faz meu curso porque o seu resultado vai ficar perfeito e você vai conseguir viver das resinas. Na verdade, não é assim. A técnica não é o fator principal para você viver das resinas. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Vamos lá. Como eu comecei? Bom, eu comecei como alguma parte de vocês estão aqui assistindo. Eu me formei, saí da faculdade e caí diretamente nos convênios e nas clínicas populares. Nos convênios, a gente sabe que a gente ganha muito pouco. Eu chegava a ganhar 20 reais uma restauração. Acho que era 20 reais. Não chegava a ser 30 nem nada. E nas clínicas de convênio também era ruim. Oi? O que tem no chat? Poderia me ensinar como fazer antes de colocar? Não. Pessoal, vocês estão tendo algumas dúvidas? Marca, anota todas as dúvidas, que a gente vai tirar essas dúvidas no final, tá? Mas tenham paciência também, porque esse evento ele é dividido em 3 partes. Na última aula, vocês vão receber o mapa completo para vocês conseguirem colocar em prática tudo que eu vou ensinar para vocês. Então, fiquem tranquilos. Mas anota aí as dúvidas, tá? Pra gente conversar no final. A tela está escura. Tá escura? Tá escura, gente? Gente, tá tudo bem aí? Vocês estão conseguindo me ver os slides? Tem gente falando que tá escuro? Não? Pra mim tá normal. Então, vamos seguir aqui. Beleza. Me avisem aí. Então, é isso. Tava nos convênios, nas franquias, ganhando mal, atendendo demais, né? Não tava dando certo. E aí, para tentar ganhar dinheiro, a gente sempre fica ouvindo aquele outro, fulano, né? Faz implante, vai dar dinheiro. Faz endo, faz prótese. E aí eu fui na onda, né? Fui fazer primeiro endodontia. E aí foi terrível. A endo, meu Deus do céu, como o endo é difícil, cara. Não me dei bem com a endo. A prótese piorou. Eu não entendia nada da prótese. Molda com alginato, molda com Godiva, molda com não sei o quê. Não entendi nada. E então eu tentei fazer todas essas especializações, até cirurgia, extração de siso, eu tentei fazer, misericórdia, mas não deu certo. As clínicas que eu ia trabalhar pagavam muito mal por essas especialidades, e se eu fosse empreender com elas, também ia ser muito difícil, porque imagina, você é recém-formado, como que você vai vender uma endo na internet? É mais difícil, né? Vocês concordam? Beleza. Para piorar, a pandemia chegou. E aí, meus amigos,
Aí eu fiquei na pindaíba mesmo. Não tinha mais lugar no mundo para mim, parece. Pandemia chegou, fui demitida e desesperançosa, que fala? Sem esperanças, triste, frustrada. Fui para minha casa, abri o meu Instagram e, por sorte de Deus, eu encontrei ali uma vaga, um amigo da faculdade, Vitão, se você tá aí, eu encontrei um amigo de uma faculdade e ele postou uma vaga de auxiliar de dentista. Eu falei, vou tentar. Me candidatei para a vaga, ele me aceitou, glória a Deus. Fui lá e, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, era para auxiliar no procedimento das facetas em resina. Falei, caraca, esse procedimento eu ainda não tinha tentado. E aí, o que eu fiz? Eu auxiliei ele e fiquei observando. Fiquei olhando. Nossa, isso é interessante, acho que vai dar certo. E aí, o que eu fiz? Eu tive um ato de coragem. Eu falei pra ele. Deixa eu ver. Eu falei pra ele, olha, deixa eu tentar fazer um caso, o que você acha? Ele falou, não, tá bom, pode fazer. Ele deixou eu fazer o caso. E aí, meus amigos, o caso foi esse aqui. Foi o meu primeiro caso. 4 de julho de 2020. Eu literalmente só taquei a resina no dente e seja o que Deus quiser. Se vocês observarem aí a legenda que eu coloquei, eu me destaquei por isso aqui, ó, durabilidade de dor. Você faz a resina e fica com durabilidade de dor, né? Então, é Deus na minha vida mesmo, né? E aí, eu fiz esse primeiro caso. Meu amigo, acho que não gostou, sei lá, nunca mais me chamou, tá? Nunca mais me chamou depois que eu fiz esse caso. Beleza. Só que aí eu decidi postar esse caso no Instagram. Eu tive um ato de coragem. E esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. Quando eu postei esse caso, uma pessoa da minha igreja, então eu não tinha seguidores, né? Uma pessoa da minha igreja viu esse caso e pediu para que eu fizesse resina nela também. Só que aconteceu um imprevisto aí, né? Eu não tinha consultório e eu não tinha material para atender. Sim, doutor, o primeiro caso em 4 horas, porque era uma camada vestibular, a técnica que eu aprendi. Não tinha nem concha palatina, a gente usava charisma, direto no dente, sem planejamento, sem nada, só que é o dente branco. Vocês estão demorando muito, né? 8 horas, 6 horas. Amanhã eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer para levar menos tempo, tá? Menos tempo, mais dinheiro, mais descanso, mais qualidade de vida. Vocês não podem perder a aula de amanhã. Não tinha consultório, não tinha material. Faz com o que dá. Achei uma sala para alugar no Tatuapé, R$250. E comprei os materiais com dinheiro emprestado. A resina que eu usava no começo era essa daqui, a charisma. A resina charisma, para quem está começando, está numa clínica popular, um convênio, ou realmente não tem recursos para comprar materiais melhores, faz sentido você usá-la. O que não pode é ter desculpas de não fazer por algum motivo. E aí eu aluguei essa sala, atendi a paciente e fiz o meu segundo caso. O segundo caso já ficou mais bonitinho, né? O que vocês acham?
ficou mais bonitinho, deu engajamento. Aí fica a dica para vocês. O caso deu engajamento no Instagram. Naquela época, 112 curtidas era demais. Até hoje, né? Muito difícil dar curtida. O Instagram derruba o nosso orgânico, que é uma beleza. Então, postei esse caso, deu engajamento. Bom sinal. O que eu fiz com esse sinal? Eu turbinei o meu primeiro anúncio. Vocês estavam perguntando de anúncios, né? O que você faz quando você está começando, você não tem seguidores, você não tem casos, não tem conteúdo, não tem nada. É muito difícil você ficar só no orgânico, só em poucas pessoas que te seguem e depender ali só do algoritmo de entregar os seus posts. Então, eu comecei assim, com coragem de fazer resina, coragem de fazer anúncio, sem nem entender o que eu estava fazendo. Tem muita gente que tem medo de começar a fazer os anúncios. Não sei. Medo de gastar dinheiro e não ter resultado. E, na verdade, o que faz você rasgar o dinheiro não é o anúncio em si, mas na estratégia que você está usando no anúncio. Isso vai ser explicado mais pra frente ou na última aula. Mas vai ser explicado. Turbinei esse caso, R$6 por 7 dias. E aí, olha só a mensagem que eu enviava para os pacientes. Um texto, já com o valor, muito simples, cobrava R$2.000. Então, eu comecei a fechar casos dessa forma, turbinando no Instagram, mandando texto simples, cobrando pouco, sendo mais direta. Eu pedia foto, daqui em diante, eu pedia o WhatsApp do paciente, pedia foto do sorriso dele. Se eu conseguisse fazer o caso, eu falava, beleza, vamos lá. Pedia o sinal de agendamento. Como eu alugava sala, eu não podia ficar no prejuízo se o paciente não aparecesse. Então, eu pedi um sinal de R$50 para o paciente aparecer. E aí, eu marquei o meu terceiro caso. Com esse terceiro caso, vieram mais e mais e mais casos medianos. Casos medianos, gente. Eu enriqueci no começo com os casos medianos. E as pessoas falam que você enriquece só se você ter casos perfeitos. E isso trava muita gente. Eu tenho aluna que tem casos muito bons, muito melhores do que esse aqui que eu tinha na época, e tá travada porque acha que não tá perfeito ainda e, então não vou postar. Só que é totalmente ao contrário disso. Isso faz parte do processo. Eu não tô falando aqui para ninguém continuar a ser mediano, mas aceitar que faz parte do processo. Para você ter reconhecimento, para você ser uma referência, você precisa passar por isso. E aí foi a minha primeira virada. Em 6 meses eu faturei R$126.000. Sem consultório, alto lucro, ou seja, uma recém-formada, né? Eu considero uma recém-formada, que fez 40 mil em um mês. E tem muito dentista, especialista, com mestrado, doutorado, com várias funções, vários anos de carreira que não fazem esse faturamento. R$40 mil. Em novembro de 2020 eu fiz R$40 mil. Dezembro deu uma caída, né? 38. E eu fiz isso. Sem consultório, com medo, do jeito que dava. E o meu plano para vocês, na última aula, vai ser o passo a passo de como vocês também podem chegar nesse faturamento. Com essa aula eu quero mostrar para vocês que é possível, que ainda dá tempo, mas que precisa de estratégia. Em 2021, eu melhorei os meus casos. Fiz curso, estava mais natural,
né? Tava me achando. Melhorei, né? A gente é assim, a gente vai evoluindo. Só que aí aconteceu algo que vocês me falaram muito ali no formulário. Eu quis subir o preço de 2.000 para 4.000 e eu não consegui. Eu tive muita resistência para conseguir subir o preço. Eu postava só antes e depois da boca. Só isso. E fazia os anúncios. Era muito mais fácil eu vender só com isso, porque eu cobrava 2.000 reais. A partir do momento que você começa a melhorar os seus casos, começa a fazer curso, ficar mais especialista nessa área, é natural que você queira aumentar o preço. Só que quando você encontra resistência para isso, é porque existe um problema que precisa ser sanado. Então eu caí literalmente do cavalo. Eu realmente entendi ali que não era só ter resultados mais naturais. Não era. Mentiram para mim. Vocês também achavam isso ou não? Tô vendo o chat aqui, gente. E aí, deixa eu ver aqui. Aí eu entendi uma coisa. Fui estudar, na verdade. Eu queria entender e saber quando as pessoas estão dispostas a pagar mais. O que faz as pessoas pagarem mais? Primeiro, o que eu entendi: confiança no profissional. Não basta a gente apenas gerar um desejo de antes e depois com foto e não gerar confiança nas pessoas. Cara, como que eu vou entregar a minha boca para alguém sem eu confiar nela antes, só com fotinha de antes e depois, e ela quer me cobrar 4.000 reais? Beleza. Então eu entendi que as pessoas precisavam confiar no meu trabalho. Como que eu vou colocar no Insta? Peraí, gente. Do meu? Peraí, galera. Esse aqui? Então. Mas eu preciso do chat também. Só um minutinho. Aqui tá travado. Tá travado? Não? Ai, gente. Bom, posso continuar? O meu não pode. Onde aqui? Não? Esse aqui? Pera aí, galera. Esses negócios é muito difícil, né? Pelo amor de Deus. Seria muito mais fácil se tivesse todo mundo aqui no instituto. Agora eu só preciso do chat aqui. Pronto. Era 4.000 sorriso todo? Sim, doutora. 2.000 em cima, 2.000 embaixo. Beleza, então eu entendi que eu precisava que os pacientes sentissem confiança em mim e eu entendi também que eu precisava mostrar a eficiência do meu serviço. Então não bastava eu postar a fotinha de antes e depois, se eu quisesse aumentar o preço. Pessoal, e aí o que eu percebi? Vou ter que me posicionar da maneira como eu sabia mesmo,
com filtro, sem saber falar direito, o pessoal me julgando, da maneira que eu achava que era para me posicionar. Então eu comecei a levantar as minhas bandeiras. Eu comecei a explicar para o público o que eu acreditava, no que eu pensava, quais eram as minhas visões, quais eram os meus valores. Você já parou para pensar que você se acha uma boa pessoa, mas as pessoas ao seu redor sabem que você é uma boa pessoa, um bom profissional? Porque se você não fala, se você não verbaliza com ações ou com intenções, ninguém vai saber. Você já se posiciona no Instagram aqui ou não? Só tá postando foto de antes e depois? Como é que é? E aí eu comecei a postar os vídeos falando, demonstrando que as pessoas podiam confiar em mim. E não é só falar. As pessoas precisam sentir que é verdade. Eu não sei se acontecem com vocês, mas dá pra sentir quando alguém tá de picaretagem. Dá pra sentir quando aquela pessoa não tá sendo verdadeira, tá no charlatanismo, né? E é igual com os médicos. Os médicos que não têm fotos, resultados de antes e depois para postar, como que eles fazem? Como que a gente escolhe um médico? Como que a gente escolhe um psicólogo, um cardiologista? Não tem foto de antes e depois, não tem foto de resultado. Então é na mesma linhagem. Da forma como eles se comunicam e passam confiança, fazem a gente escolhê-los, é assim que a gente vai fazer também. Então, a primeira coisa que vocês entenderam é: não posso viver só de foto de antes e depois. Não posso viver de medo de exposição. Porque medo não paga as contas. O medo não vai chegar na nossa meta, que é 100 mil reais em 6 meses. A partir de hoje, vocês têm 6 meses para fazer 100 mil reais. Vocês já pensaram nisso? Sim ou não? Gente, esse evento é um compromisso real. Não é uma aulinha gratuita qualquer. Ele tem uma promessa, ele tem um caminho para você seguir. Quando vocês vão começar? Só mês que vem? Quando vocês vão começar a se posicionar no Instagram? A mostrar para as pessoas como vocês pensam, que vocês são pessoas confiáveis, que vocês têm valores, princípios. Além disso, eu comecei a postar os vídeos do processo do tratamento. Então, eu não era perfeita, eu não fazia casos lindos, maravilhosos, mas eu postava vídeo fazendo a resina, fazendo o procedimento, transformando o sorriso. E o que esses vídeos têm de intenção por trás? As pessoas começam a enxergar: nossa, como ela é caprichosa. Nossa, como ela é detalhista. O CRO não permite. Dane-se o CRO. Desculpa, gente, mas o CRO não tá nem aí pra gente. Eu fui várias vezes denunciada. Sabe o que acontece? Nada. Nada. Não acontece nada. Então, não se preocupe com o CRO, tá? Se preocupe com a sua ética em si, com o seu profissionalismo. O CRO não tá nem aí pra ninguém. Quando a gente precisa do CRO, ele não tá lá por nós. Então, não deixem isso travá-los de não postar vídeo de processo do trabalho. Fui denunciada várias vezes. Não acontece nada. E eu acho até que já é permitido isso, não é, Vini? Ou não? Não sei. Mas também não quero saber. Eu quero saber de mostrar para as pessoas o que elas podem fazer
e como que é o processo, se é eficiente ou não. É isso, tá? Então, poste. Dessa forma, com posicionamento, levantando as minhas bandeiras, postando o processo, tudo isso, eu consegui subir o preço para R$4.000. Beleza. Então, até aqui você já entendeu que você não precisa virar blogueira, não precisa fazer dancinha, mostrar a vida inteira pessoal. Não precisa postar todo dia, mas sim postar com intenção e qualidade. Certo? Em 2021, eu abri o meu primeiro consultório e bati R$100.000 no mês. Agora me pergunta se eu estou preocupada com o CRO. Em 2022, eu abri o segundo consultório, maior que o anterior, e bati R$165.000 no mês. Em 2024, eu abri o terceiro consultório. 100% com as lentes, tá, gente? Não tá entrando aqui, meu Deus. 100% com lente, tá? Porque eu não tenho outra especialidade. Eu não faço endo, não faço prótese, não faço implante. Atualmente, no Instituto Rubio, a gente faz, mas antes não. Em 2024, eu abri o Instituto Rubio, que é aqui onde vocês estão vendo, maior que o outro também. Abri um consultório, um instituto de mais de 200 metros e bati 300.000 em um mês, com resina. Dá para entender que é possível? Meu Deus! Só você fazia as lentes nessa época. Sim e não ao mesmo tempo. Eu tinha como que eu posso dizer? Eu mentorava. Primeiro eu mentorei a Letícia, ensinei ela a fazer a lente, e aí ela fez alguns casos para mim, mas não foram muitos, foram poucos. Quantos casos por dia, em média? Eu sempre fazia 2 casos por dia. Fazia superiores e inferiores ou 2 arcadas superiores. Então, os dentistas que eu treinei, a Letícia, ela fez poucos casos, então o maior faturamento era sempre eu fazendo, porque eu tive resistência dos pacientes não quererem fazer com a equipe, quererem fazer comigo, porque eu que apareço. E se eu quiser vender mais procedimento com a equipe, eu vou ter que mostrar mais a equipe. Aí é outro tipo de posicionamento, outra estratégia, que não foi muito pra frente aqui. É mais eu mesmo, tá? Esses 2 casos por dia era apenas com R$6 de anúncio? Ó, no começo era R$6 por dia, por 7 dias, porque eu tinha medo de deixar. Conforme eu fui aumentando o faturamento, eu fui aumentando o meu investimento nos anúncios. Então, já não era mais R$6 por dia. Eu fui aumentando gradativamente. Então, de 6 foi para 20, de 20 foi para 50, de 50 foi para 100. Conforme você tem mais verba, você vai aumentando mais o seu investimento em anúncios. Então, eu já cheguei em R$100 por dia, né? Mas é muito pouco se a gente for comparar com o faturamento que a gente faz. O máximo que eu cheguei de gastar com anúncio foi uns R$20.000 por mês. Só que o faturamento
muito maior. E a resina ela tem um lucro muito grande, por isso que compensa investir em anúncios, só que de forma estratégica, tá? Senão você vai rasgar dinheiro. Você precisa entender tudo que eu vou passar para vocês, para aí sim pensar em anúncio lá no final, tá? Senão vocês vão falar que eu fiz vocês fazer anúncio e não deu certo. Em 2020, 2021, 2022 estava muito em alta. Você ainda acha que é possível faturar isso e ter toda essa procura? Eu sabia que vocês iam pensar nisso, galera. Eu sabia. Mas eu já vou chegar lá, tá? Eu vou explicar para vocês primeiro por que funcionou eu viver das resinas. Primeiro, resina é estética e estética é isca. É muito difícil você empreender e viver da odontologia tentando vender uma endo. Agora, se você tenta vender uma transformação estética rápida, é muito mais fácil. E aí, quando você usa a estética de isca, quando o paciente é atraído por ela, quando ele tá no consultório, você consegue vender as outras coisas. Aí você consegue vender limpeza, restauração, prótese, cirurgia, implante. Consegue vender o que você quiser, porque ele já tá no seu consultório e já confia em você. Então, por que funcionou? Primeiro, porque resina é estética. E se você é recém-formado, se você tá começando, se você quer viver da odontologia, eu indico para você começar com a estética, principalmente com as resinas, porque não precisa de infraestrutura, não precisa de grandes investimentos, não precisa de consultório, não precisa de nada disso. Só precisa ter coragem e iniciativa. Segundo, o ticket da resina é maior do que outros procedimentos. Então, se eu faço resina 2 casos por dia, R$4.000 no mínimo por dia, quantos pacientes eu teria que atender com tickets menores? Limpeza, restauração, vários pacientes. A resina me permite isso. Atender menos e ganhar mais. E aí é o que a Letícia Moraes comentou. O mercado estava em alta e estava muito em alta. Vocês estão certos, mas eu vou mostrar para vocês como contornar isso. Além do mercado estar em alta, o mercado saturou. Tem muita gente fazendo resina. Só que aí é uma questão. Vocês vão pensar, vou para a Hoff. Só que a Hoff também saturou. Me diz o que não está saturado. Tá tudo saturado. E o problema não é isso. O problema não é muita gente fazendo. O problema é outro, que eu vou mostrar para vocês. Se o mercado saturou, você tem que entrar em movimento o mais rápido possível. Para quê? Para se diferenciar. Tem que rebolar, não no TikTok, mas na estratégia. Para você se diferenciar, precisa fazer muita coisa. Coisas essas que eu acredito que vocês não estão fazendo. E elas vão ficar mais claras a partir de hoje, a partir da segunda aula, a partir da terceira aula. O que eu quero trazer para vocês é clareza. Certo? Então, se o mercado está saturado e a tendência já passou, como que a gente vai fazer? Hoff é harmonização facial, orofacial. Então, se o mercado saturou, mas você ainda precisa viver das resinas, você ainda precisa viver de um procedimento com ticket alto, que não precisa de alto investimento, que tenha alto lucro, que tenha maior facilidade para vender na internet, já que estética é isca. O que você vai fazer para se diferenciar, para conseguir captar paciente, para conseguir cobrar o justo pelo seu tratamento?
Essa foi a minha terceira virada. Além do meu posicionamento, além de mostrar para as pessoas que elas podem confiar em mim, além de postar vídeo de processo para mostrar a eficiência do meu serviço, eu tenho que ser uma excelente comunicadora. Por quê? Porque era a partir do momento que eu me comunico da melhor forma, eu consigo cobrar mais do paciente e mais pessoas vão me contratar. Sabe por quê? Porque excelentes resultados, os meus colegas aqui perto também têm. Também tem. Então, como que eu vou me diferenciar com isso? Se eles também têm um ótimo resultado, se eles também se posicionam, se o mercado saturou. Eu preciso ser uma excelente comunicadora, tá? Você já comprou seguidores? Já comprei. Na conta do Instituto, não. Na conta da doutora Adriles mesmo, eu comprei no começo, eu comprei 2.000 seguidores, eu comprei. E foi a pior coisa que eu fiz quando eu comprei 2.000 seguidores. Porque falaram pra mim que eu tinha que comprar, porque eu ia, não sei, ter resultado. Quando eu comprei, o Instagram, assim, derrubou a minha conta de um jeito, de forma orgânica, que, meu Deus do céu, foi horrível. E a partir daí eu nunca mais comprei, tá? O que aconteceu no meu Instagram? Muitas pessoas acharam que eu comprei porque subiu muito rápido. Eu cresci 80.000 seguidores em um dia, porque eu postei um vídeo viral. Eu postei um vídeo do mercado, do atacadão, dando um procedimento para alguém. E aí eu viralizei. E aí eu ganhei bastante seguidor. 80.000 seguidores em um dia. O ruim de você viralizar sem intenção é não atrair as pessoas que você quer atrair. Quando eu viralizei dando o procedimento, eu sem querer atraí pessoas que queriam o procedimento de graça. Só que eu não podia dar o procedimento de graça para todo mundo. Então eu fiz uma pessoa feliz, deu certo, beleza, mas eu não podia fazer com todos. E o que o meu vídeo viral fez com que todo mundo acreditasse que eu podia dar o procedimento para todo mundo. Então eu viralizei sem intenção. Tá? Não me comuniquei da forma certa e não atraí as pessoas que eu queria atrair. Então foi uma boa ação, mas poderia não ter sido filmada, por exemplo. Tá? Beleza, gente. Então, se eu sei que eu tenho que ser uma boa comunicadora, eu preciso passar para vocês por que hoje eu consigo cobrar 9.000 reais em uma arcada. Vocês imaginam se cobrando isso? Vocês imaginam cobrando isso, na verdade? 9.000 reais marcada em resina. Quem cuida das suas redes sociais? Eu. Quem faz seus anúncios? Eu. Quem faz os pacientes? Eu. Até hoje eu não achei um gestor de tráfego que me trouxesse resultado. Não achei. Me julguem, eu mesma faço. Por isso que eu mesma ensino nos meus cursos. Tá? E aqui é uma virada de chave para vocês. O paciente que paga mais, ele não compra o que você faz. Ele compra o motivo do porquê você faz. O benefício. E também o seu propósito. O paciente tem que enxergar que você tem um propósito e que você mostra e fala do benefício. Hoje tá todo mundo falando da técnica, todo mundo falando do material.
Mas esse paciente que vocês querem que pague mais, ele decide escolher fazer o procedimento com você por conexão emocional e não pela resina. Abre aqui para mim, por favor. Vocês entenderam isso? Tá todo mundo postando e falando facetas em resina. Ah, hoje foi 20 facetas em resina. Ontem foi 10 facetas em resina. Ah, hoje eu fiz 40 facetas em resina. Como que com esse posicionamento a gente vai atrair? É o PDF que eu quero. Como que com esse posicionamento vocês vão atrair alguém que paga 9 mil reais por arcada? Certo? Me digam aí se isso fez sentido pra vocês. Ou se eu tô maluca. Comprei um curso sobre captação e você aqui ensinando de graça. É porque isso aqui não é nem metade do que eu tenho pra falar. Tem muita coisa pra falar ainda. Tô até ficando sem voz, cansada, mas vamos lá. Vamos seguir firme. Então, pessoal, vocês perceberam que o mercado está saturado, mas saturado de pessoas que falam de material. Faceta em resina, faceta em resina, faceta em resina. Poucos são os que falam de porquês, benefícios, transformação. E quando você aprende a comunicar o seu porquê, você para de vender faceta e começa a vender benefício, transformação. Você para de viver de promoção e disputar por preço. Quem se comunica da melhor forma vende mais e cobra mais. Um exemplo. O Círculo Dourado. Vocês conhecem? Já leram esse livro? Simon Sinek. Esse livro é maravilhoso. Se vocês não leram, leiam. O livro ensina que a gente tem que lidar com as vendas imaginando um círculo dourado. Se eu trato as minhas vendas de fora para dentro, ou seja, primeiro eu foco no que eu estou vendendo, depois eu foco no como que é que eu faço para realizar o que eu estou vendendo. E depois, por último, eu foco no porquê. Você acaba se tornando uma pessoa comum. Você não acaba se tornando uma pessoa destacada. Você começa a não conseguir cobrar o valor que você quer cobrar. Agora, quando você foca no círculo dourado, de dentro para fora, você começa a pensar no porquê você vende o que você vende. Depois você fala o como que você entrega isso. E por último, o que você vende. Faz sentido? Então, olha só. Em vez de eu ficar postando faceta, 20 faceta, 10 faceta, igual feira, não, eu vou me comunicar de forma diferente. Se eu quero atrair pessoas que valorizam o meu trabalho. Então, a primeira pergunta que vocês têm que se fazer é: qual é o seu porquê? Qual é o seu propósito? O que você quer que as pessoas enxerguem no seu trabalho? Além do benefício, além da transformação também. Então, eu, por exemplo, o meu porquê, por que eu faço o que eu faço? Por que ainda eu não desisti? Por que eu faço dar certo? Por que eu faço acontecer? Porque sorrisos, para mim, são como obras de arte, que precisam ser admiradas. É uma tela em branco onde eu crio sentimentos e emoções. Pegou o código? Pablo Marçal aqui. Pegou o que é o porquê? É diferente. E se eu colocar o meu porquê em todo o conteúdo que eu fizer, eu vou transmitir isso. E as pessoas vão pagar mais
pagar o justo pelo que eu faço. E depois eu falo como eu faço. Eu faço uma técnica focada em naturalidade. Né? Tipo assim, não é o mais importante. O importante é como que eu vou lidar com o seu sorriso, como que eu vou lidar com a sua entrega. Poxa, você tá me entregando sua boca, seu sorriso para mim. Como que eu vou lidar com isso? É por isso que eu faço o melhor que eu posso em cada sorriso. Eu até me emociono quando eu olho e falo, caramba, ficou muito top. Porque para mim são obras de arte. E por último, eu falo o que é que eu faço. Faceta em resina. Porque as facetas em resina são um meio e não um fim. Entenderam isso, não? Me conta aqui nos comentários. É transformador, uma verdadeira obra de arte. Eu transformei o sorriso da Renata, gente. Ela é dentista e ela tá aqui. Gente, vocês entenderam essa parte? Já está vindo várias ideias. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Se vocês não entenderem essa parte, não vai dar pra gente seguir. Por isso que eu tô tendo toda essa introdução, esse cuidado para falar. Porque quando vocês estabelecerem o porquê de vocês e depois o como e o que, a gente vai poder seguir. Quando vocês colocarem na cabeça de vocês que é possível eu ter resultados também, que é possível, que ainda dá tempo de viver das resinas. Porque, na verdade, o mercado está cheio de gente que faz mais do mesmo. Mas se você escolher fazer diferente, escolher dar certo, vai dar certo para você. Porque essa é a única opção. Senão vocês vão ficar correndo atrás de moda para lá, moda para cá. E aí? O que vai ser da nossa vida? Imagina você viver, esperar a chuva acontecer para vender um guarda-chuva. E quando não chove, você faz o quê? É sobre isso. Quando vocês colocarem isso na cabeça de vocês, por isso que essa primeira aula é sobre mentalidade, sobre posicionamento, sobre mudança de perspectiva. A partir dessa aula, amanhã vocês estão preparados para saber como colocar em prática. Que é a segunda parte, né, do nosso círculo. Como colocar em prática, como fazer as resinas. E na última parte, na última aula, vocês vão ter um plano mastigado, onde vocês vão decidir seguir o plano sozinhos ou seguir o plano com a minha ajuda. Porque o que eu vendo, de fato, é a minha ajuda e não o plano em si. Eu estou entregando tudo que eu sei, eu quero realmente a transformação de vocês nesse evento, eu quero receber depoimentos de vocês. Mas o meu tempo, ele tem um valor. E eu não consigo ajudar todos com dúvidas específicas. Por isso que o que eu vendo é a minha mentoria, tá? Então, quando a gente entende todas essas coisas, primeiro, mentalidade, a gente começa a avançar, tá? Então, amanhã, né? Às 8 horas da noite, eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer as resinas maquiadas. Única camada vestibular. Na última aula, vocês precisam estar presentes, porque vocês vão conseguir colocar o plano em prática estando na última aula, tá? E nós vamos passar uma lista de presença para saber quem está em todas as aulas, quem está participando, para a gente fazer um sorteio. A gente quer premiar vocês que deram esse passo de estar aqui dentro desse evento. Era para estar... Foram inscritos umas 1000 pessoas. Tem 100 na live. Tem 100 pessoas que tiveram esse compromisso de assistir e que querem mudar de vida.
Então, a gente quer presentear vocês. Vocês estão de parabéns. Porque vocês podiam estar dormindo, fazendo qualquer coisa, mas vocês estão aqui querendo mudar de vida. Entender o porquê, o como e o quê. Gente, nessa aula é sobre isso. Essa aula é sobre isso. Amanhã tem mais. Eu acho que foi muita informação para muita gente. Na última aula, acho que ia concluir. Deixa eu ver. Acho que sim, pode colocar. Eu acho que foi bastante informação. Me organizando para fazer o curso com você. Pessoal, essa foi a primeira aula. Amanhã tem mais. No dia 14 tem mais também. Agora eu reservei um tempo para falar com vocês. Então agora vocês vão usar o meu tempo para tirar dúvidas e para a gente alinhar algumas expectativas. Então soltem aí o que está na cabeça de vocês, as dúvidas, tudo, tá? Porque eu vou conversar com vocês agora. Beleza? Estou aqui disponível. Deus faz muitas coisas, só não faz a nossa parte, realmente. Vocês gostaram da aula? Mudou alguma coisa? É interessante eu entender como que vocês estão pensando, se eu estou agregando. Porque, de repente, eu trago mais um tipo de conteúdo nas próximas aulas. Me fala aqui que se vocês gostaram. E dúvidas, gente, me tragam dúvidas, tá? Eu uso a técnica maquiada até hoje. Eu amo a técnica maquiada. É uma técnica rápida, de única camada. Eu faço em 3 horas, já tá pronto. Só uma aula vestibular. Qual a média de tempo para você fazer uma arcada superior? 3 horas. Você acredita que especialização não muda o nosso valor no mercado? Cara, eu não sou especialista. E eu já fiz 300 mil reais no mês. Então tem que ponderar isso para você. A aula de amanhã ficará gravada? Não sei. Será que eu deixo gravada? Quero que vocês se comprometam a estar aqui ao vivo comigo, tirando dúvidas. Não, gente, a minha técnica não é estratificada, tá? Estratificada você faz várias camadas de resina, precisa de vários materiais. Eu não gosto disso, eu gosto de praticidade. Então, é uma camada só, tá? Fiz uma entrevista, falaram que eu não era especialista para cobrar o valor que pedi, queria me oferecer 600 para fazer as resinas. Aline, você... por que você não empreende ainda? A melhor opção é você empreender. Você tem consultório? Você já alugou diária alguma vez? Como é que é? Qual protocolo você realiza antes do dia de fazer as lentes? Limpeza, tá? Eu não faço clareamento, porque hoje eu branqueio os dentes do paciente com a resina. Uma camada de ômega, isso. Não é mais a ômega, é a Stellate Bianco. É a nova resina da Tokuyama. Vocês conhecem? Vou mostrar tudo amanhã, hein? Mas me perguntem. Tem estratégia que você usa nas respostas do WhatsApp para transformar o curioso em agendamento real de faceta? Maravilhosa sua pergunta. Maravilhosa. O que acontece? Muita gente faz anúncio para as pessoas desqualificadas. Ou seja, a pessoa não te conhece e você faz um anúncio para ela te enviar mensagem. O que ela vai te perguntar? Qual que é o valor? Quanto custa? Concorda?
Agora, se você tem uma estratégia onde você faz a pessoa te conhecer, para depois você fazer uma estratégia para as pessoas que te conhecem te mandarem mensagem, é outra parada, né? Você vai deixar de receber muitos curiosos para receber pessoas mais qualificadas. E às vezes a gente acha que é curioso, mas na verdade é cultural. As pessoas não sabem, por exemplo, é muito difícil alguém falar: olá, doutora, tudo bem? Te reconheço super, sua técnica é top, como funciona? Tal. Muito difícil acontecer. Então, às vezes, as pessoas perguntam qual é o valor porque é cultural. E se você se posiciona com elas de forma diferente, elas vão entender como é que funciona. Que é o que eu faço aqui. Eita, tá vindo um monte de dúvida. Que é o que eu faço aqui. A pessoa não sabe me perguntar, porque é algo cultural, né? Se vocês forem ver, até vocês chamam um monte de gente aí perguntando qual que é o valor, né? Tem muito dentista que chama a gente no WhatsApp perguntando qual que é o valor do curso. Normal, é cultural. A gente é assim mesmo. Mas, então tem pessoas que são curiosas mesmo, não quer valorizar seu serviço, e tem pessoas que simplesmente perguntam qual é o valor porque elas não sabem como perguntar. E aí, o que eu faço com essas pessoas? Eu me posiciono. Olá, tudo bem? Somos especialistas em harmonizar sorrisos. Já mostro por quê. Já mostro que não é faceta, que eu não vendo a faceta, eu vendo o sorriso, o benefício. E já mando um áudio para me conectar com essa pessoa. Tudo bem com você? Eu vou te explicar como é que funciona. Você primeiro vai agendar uma avaliação presencial para a gente definir o que é necessário para a gente harmonizar seu sorriso. Quantos dentes, não sei o que lá. Então, eu me posiciono com essa pessoa. E aí, quando ela vem na avaliação, eu consigo agregar muito mais valor. Por isso que eu consigo cobrar R$9.000 no mercado. Então, são estratégias e são detalhes que fazem a diferença. Eu me posiciono. Deu para entender? Nossa, agora veio muita pergunta, tô até perdida. Gente, caso de dente escurecido, não é só uma camada, tá? Porque a gente tem que opacificar o substrato. Eu trabalho agora com as resinas novas da Tokuyama. Não tenho consultório, atendo uma vez na semana. Alugo clínica, mas não consigo viver só de faceta. Preciso fazer clínica para manter. Então, realmente, o plano, o mapa sem cai para você. Você vai gostar. Que a gente vai implementar na terceira aula. Adriles, você acha que compensa falar o valor direto, como fazia antigamente? Se você trabalha com ticket baixo, compensa. Pode fazer, pode pedir foto no WhatsApp e mandar o valor tranquilamente. Mas quando você quer cobrar mais, fica difícil você agregar valor pelo WhatsApp. Quando eu chamo a pessoa para avaliação, é toda uma experiência que ela passa, toda uma estratégia para agregar valor e ela querer pagar o preço. Vamos lá. Ó, pessoal, vocês têm muita dúvida de anúncio, né? Caraca, então vocês já têm um conhecimento a mais aí. Ó, o que eu vou falar, nenhum gestor de tráfego te fala. Tá? Isso aqui nem tava no script da aula, mas eu vou falar aqui para vocês. Sim. Os anúncios, eles não fazem milagre. Anúncio não faz milagre.
o que o anúncio faz? Ele permite que você escolha para quem você quer aparecer. Quando a gente posta no orgânico, a gente não consegue escolher para quem a gente quer aparecer. Então a gente pode aparecer, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, eu vou aparecer para quem está lá no Ceará, quem nem viria aqui para a clínica. Então ele entrega para geral quando a gente posta no orgânico. Mas o orgânico ele é muito bom, ele já me trouxe mais de... tem vídeo que eu postei que eu não patrocinei nem nada e tem vídeo que me trouxe mais de 20 mil reais só no orgânico, tá? O anúncio ele não faz milagre. Ele permite que você escolha quais pessoas você quer aparecer, diferente do orgânico. Beleza, você escolheu para quem você quer aparecer. Você tem que saber, tá? Para quem você quer aparecer. Vou explicar na última aula também. Então, aprendeu a se posicionar. Aprendeu para quem você tem que aparecer. Aprendeu a fazer conteúdo. Não é qualquer vídeo, não é qualquer conteúdo que você tem que fazer. Conteúdo precisa vender. Precisa gerar desejo de transformação pelo que você entrega. Então, existe uma estrutura nisso. Para falar com o que a gente quer. Não é só falar, eu faço faceta, transforma o seu sorriso, clica no link. Todo mundo faz isso. Então, por isso que é toda uma sequência para a gente seguir para fazer com que os anúncios deem certo. Posicionamento, conteúdo, aparecer para a pessoa certa, saber clicar lá, olha, eu quero aparecer para essa pessoa. Saber fazer o vídeo, o criativo. Não focar só em foto de antes e depois. Você tem que gerar desejo por sua transformação. E para isso precisa de estrutura. Precisa de copyright. Vocês sabem o que é copyright? Precisa disso tudo. Aí sim os anúncios começam a ter os resultados que você quer. Mas quando você tá cobrando pouco, tá cobrando barato, 2.000 igual eu comecei, aí é muito mais fácil mesmo. E vocês podem começar assim, sem complicar, sem deixar complexo. Anuncia o resultado igual eu fiz, R$6 por dia. E vai vir gente perguntando o preço. E você vai cobrar barato, só que você não pode ficar ali, nos 2.000 para sempre. Você não pode viver de procedimento mais barato para sempre. Você tem que evoluir, você tem que ganhar mais, você tem que qualificar o seu trabalho. Muitos de vocês falaram para mim que vocês querem ser referência. Então vocês não podem ficar só nisso. Vocês vão alavancar com isso, igual eu fiz. Mas depois vocês vão melhorar. Galera, vou falar sobre aresta, cor, pigmento. Amanhã também. Vocês têm bastante dúvida. Quem vai estar presente amanhã, me dá um salve aí. Um tubinho de resina, R$600. Ele dá pra fazer 2 casos. Então eu acho que compensa, né? Você vai cobrar no mínimo 2.000. Vocês estão muito lindos, muito engajados. Estou amando isso. Pessoal, então acreditem, é possível. Pesquisa lá depois. Natália Trevelin fatura R$50 mil por mês. Eu ensinei ela a viver de resina. Ela vive de resina. Natiele fatura R$50 mil por mês. Yuri, eu vou mostrar para vocês o depoimento dos alunos depois. Mas tudo vivendo de resina. E até com
ainda mais. Certo? Mesmo com tanta concorrência. Sim, doutora, porque nessa aula você já viu que a concorrência não é o problema. O problema é a forma como você se posiciona e se comunica. É assim que você vai se diferenciar da concorrência. Já pensou? Eu tenho resultados bonitos, eu tenho seguidores, mas a amiga aqui do lado também tem. Também tem. E aí, como que eu vou me diferenciar? Me comunicando, me diferenciando. Copyright, estrutura de comunicação, estratégia de anúncio, tudo isso envolve a valorização e faz com que as pessoas escolham você. Certo? Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai passar... Tá todo mundo no grupo? Como que a gente vai passar a lista de presença? Mas aí no grupo vai ter gente que não assistiu a aula. A gente já não tá na lista de presença. E agora, hein? Como que a gente vai... Postar o quê? Por aqui. Como é que eu vou mandar a lista de presença aqui, gente? No chat. No chat. Como? Não. Ó, vamos fazer assim? Manda o link de um novo grupo. Boa ideia. Eu preciso fazer uma lista de presença com todo mundo que tá aqui para vocês participarem do sorteio. Vai ser um sorteio maravilhoso que vai agregar muito na vida de vocês. Então, o sorteado vai usufruir muito do sorteio. Palavra-chave? Tem grupo? Tem? Faz um outro grupo só pra quem é comprometida. Adorei! Grupo primeira aula? Tá. Então a gente vai fazer um grupo, você vai mandar aqui no WhatsApp, no link. O Vinícius vai mandar o grupo. Entra todo mundo no grupo. Vai funcionar como lista de presença. E quem está nesse grupo vai participar do sorteio de algo muito especial que vai mudar a vida demais de vocês, tá? O Vinícius vai colocar o link aqui no chat. E aí a gente vai fazer o sorteio. Não sai de onde? Você não pode encerrar a live. Eu não vou encerrar a live até ele jogar o link. E aí, lista de presença, vocês precisam estar presentes nas 3 lives. Nessa, na de amanhã e na última. Tá? Então, o Vinícius vai mandar o link. Pessoal engajado aqui, hein? Arrasou. Gostei de ver. Gente, preciso fazer botox. Olha a cor da minha gengiva, toda branca. Aí, alguém faz botox aqui, ó? Tô precisando. Que horror. Quero ganhar mentoria com você. Ah, será que você descobriu o que vai ser o sorteio? Manda, Vinícius. Você faz, doutora? Gente do céu, vou ter que fazer. Eu sou de São Paulo. Tô aqui na Avenida Paulista. Gente, o Vinícius vai enviar o link. Ó, as pessoas saíram, hein? Não querem participar do sorteio, Vinícius. Tá demorando. Te dou de presente. Ah, que linda. Ó, gente, o Vinícius mandou o grupo. Pessoal que tira o pé da nossa janta. Gente, ó, vocês estão aqui, participaram. Então entra no grupo que vai funcionar como lista de presença, tá bom? Para vocês participarem do sorteio, beleza? Muito obrigada. Valeu, vocês são demais. Obrigada pela presença e até amanhã. Como é que encerra aqui, Vinícius? Encerra para mim, por favor.
Nossa, agora realmente esse botox aqui